Bom, então, só para fazer um pouco a trajetória desse processo, Dom Tarcísio Nascentes, que foi o meu antecessor, antes de deixar a diocese em agosto de 2012, foi quando ele recebeu a notícia de que iria ser transferido para Duque de Caxias, como de fato foi em novembro. Então, em agosto, praticamente alguns dias antes de receber oficialmente a notícia da transferência, ele criou o Tribunal para a Causa dos Santos. E o primeiro que abriu então esse tribunal foi a causa do nosso Padre Libério. Bom, já havia ao redor do nome dele, várias questões, ao mesmo tempo também uma demanda, um desejo grande de que esse processo iniciasse, mas de fato, oficialmente, esse processo só foi aberto em 2012. Então, de lá para cá, começaram os trabalhos, digamos assim, mais especializados. Então, se constituiu um tribunal, Nesse tribunal há um postulador, o postulador é o Padre Adelmo, que foi por muitos anos o responsável pela paróquia de Leandro Ferreira. Então, o Padre Adelmo é o postulador, é aquele que ocupa o primeiro lugar dentro do tribunal. Depois vem os outros ministros do tribunal, o juiz e os outros colaboradores. O juiz do tribunal é o Monsenhor Paulo Pereira, que está aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima do Porto Velho. E há outros colaboradores, o Padre Francisco, o Padre Deci e outros ainda. Então, esse tribunal, que é responsável então pelas causas dos santos que possam ser entre nós destinados a um processo, esse tribunal começou então com o processo do Padre Libério. Então, isso foi em 2012. De lá para cá, o que se fez? De lá para cá, foram feitas entrevistas com quem conheceu o Padre Libério, com quem conviveu com ele. Então, essa é a parte que cabia ao juiz e aos seus colaboradores, ouvir as testemunhas que tinham alguma coisa a ser contada acerca do Padre Libério. Há uma outra comissão, que é a chamada Comissão Histórica. Essa Comissão Histórica tem a tarefa de reunir todos os textos e toda a trajetória do personagem. O nosso Padre Libério não foi o teólogo, não foi o escritor, então nós temos propriamente dele muito pouco. Temos escritos sobre ele, livros, artigos, notícias. Então essa comissão histórica se encarrega de reunir toda a trajetória histórica do personagem, onde nasceu, por onde passou, o que fez, e os documentos que existem sobre esta pessoa. Então, essas duas coisas já estão, digamos assim, prontas, estão sendo agora revisadas. A parte das entrevistas está praticamente terminada, até com uma excessiva quantidade de entrevistas, e a parte do relatório histórico está sendo reelaborada para ser colocada dentro do formato exigido pela Congregação da Causa dos Santos. E nesses últimos dias estão conosco duas pessoas ligadas a esses processos de canonização. Um é leigo e o outro é um sacerdote. O leigo é o Paulo Villotta. É ele que, digamos assim, será, sobretudo na parte romana, o responsável pelo processo. Ele hoje está colocado como um vice-postulador, o Padre Adelmo o postulador e o Paulo Villotta o vice-postulador. Quando a causa for para Roma, aí se invertem os papéis. O Villotta vira o postulador e o Padre Adelmo vira o vice-postulador. E está com ele também um outro Paulo Lombardo, que é um sacerdote que também está juntamente com o Villotta, mais um casal, conosco, em vista de, primeiro, verificar os documentos que já estão prontos, avaliar se estão bem, se podem ser melhorados, enfim, e realizar o que fizemos então nesta parte. É o que nós fizemos ontem, a exumação do corpo do Padre Libério, que está há 35 anos enterrado lá no cemitério da cidade de Leandro Ferreira. Então, ontem à noite, dentro do processo de beatificação, consta isso.
a exumação do corpo e a colocação dele num lugar, digamos, propriamente eclesiástico, sob os cuidados da igreja, né? Então, é isso que vamos fazer em breve. Então, foi retirado o corpo, vou comentar um pouco sobre isso. O que nós retiramos está sendo agora tratado, né? E será devolvido à paróquia de Leandro Ferreira, de onde tiramos, já agora dentro da igreja. Então será feito um sarcófago ao fundo da igreja, onde serão depositados os restos mortais. Continuando o processo e chegando-se a uma beatificação ou canonização, o corpo será tirado e levado para um lugar mais adiante, dentro da igreja, né? Então isso aqui faz parte do processo. O que fizemos ontem, então, foi exatamente isto. Fizemos de maneira, como estava prescrita, um pouco mais discreta, em vista exatamente de evitar tumulto. Eu não queria fazer a exumação do corpo com força policial para evitar dificuldades em relação a isso, né? Então se trata exatamente de ter feito isso na descrição, como convém, e agora na devolução dos restos mortais, aí sim, é isso que também queria que divulgasse imensamente. No dia 12 de março, é um sábado, às 5 da tarde, então será a missa para a devolução nesse sarcófago dentro da igreja de São Sebastião, que ele construiu, dos restos mortais do nosso Padre Libério. Agora, a exumação do corpo ontem, de fato, foi assim, uma coisa muito marcante, né? Uma liturgia. Eu não posso nem dizer que foi quebrou o túmulo, tirou o que estava, nada disso. A coisa foi feita dentro de um rito litúrgico, né? Claro, se quebrou a pedra de mármore onde estava sepultado o Padre Libério, né? Assim que a gente teve a visão do caixão, então se para o processo e aí começa uma liturgia, que é uma oração pelo corpo, né? Por aquele defunto. Então fizemos as orações, rezamos a oração pela beatificação, incensamos os restos mortais, cantamos e aí se retira o que estava lá. Bom, em relação ao que foi retirado, aquilo que eu posso dizer agora é que havia muito pouco. Primeiro pelo tempo, são 35 anos. Em segundo lugar, pela umidade do túmulo. Então nós não temos, de ossos que estavam ali, nós não temos nenhum pedaço que ultrapasse um palmo. Quer dizer, o que nós tiramos de lá cabe em 2 mãos ajuntadas, né? Então é isso que nós temos, digamos assim, como elementos de primeiro grau, nós chamamos assim, que são os ossos, osso, sangue, pele, isso seriam elementos de primeiro grau. Agora temos bastante elementos de segundo grau, por exemplo, roupa dele, a camisa, a calça, a túnica, a estola, os panos do caixão, isso nós temos em bastante quantidade. Isso será lavado, né, e endereçado àquilo que pode ser feito no sentido de constituir também pequenas relíquias, né, em vista de um uso futuro. Mas o que nos dá tranquilidade é que esses 2 irmãos que estão de Roma aqui, e não é, ontem circulou na imprensa que havia 2 bispos em Leandro Ferreira para retirada do corpo. Bom, havia um só que era eu, né? Os outros 2, um é leigo, o outro sacerdote, né? Mas então a gente fica feliz porque o Vilota e o Lombardo são responsáveis no Brasil por outras causas importantes. Por exemplo, Minha Chica, o Padre Vitor de Três Pontas, foram eles que cuidaram. Irmã Dulce, é o processo que está com eles. A irmã Benigna, que alguns trabalharam por aqui, Itaúna sobretudo também conhecem bem. Então são dois digamos, agentes que conhecem bem os trâmites, né, digamos, da Congregação para a Causa dos Santos, em vista de favorecer o processo. O que nós esperamos, eu termino, é que até novembro se feche a parte diocesana do processo. O que é a parte diocesana? São os depoimentos e o relato histórico. Fechamos isso no mais tardar em novembro, numa grande caixa, e mandamos isso para Roma. Aí começa a segunda fase, que é a fase romana do processo, né? Então, nós esperamos que até o final do ano se revejam os textos da parte histórica e dos depoimentos, encerramos o processo no nosso nível e agora avança para o outro nível. E o que vai ficar faltando para o outro nível? Um milagre, né? Então agora é hora de a gente tentar também
recuperar e ajuntar os relatos de fatos extraordinários atribuídos à intercessão do Padre Libério. Haverá uma comissão de peritos aqui, que essa comissão vai avaliar esse fato extraordinário, né, sob a luz da ciência, para dizer, não, aqui não houve nada, aqui aconteceu alguma coisa que a ciência não pode explicar. Esse fato, então, que passa pelo crivo dos peritos daqui, vai então para Roma para passar por uma segunda perícia dos peritos de lá. Então, indo para Roma, o processo entra na sua última fase, que seria a fase de verificação de novo dos documentos e de avaliação de um milagre que colocaria então o Padre Libério na lista dos beatos. Mas isso não há tempo, isso não há como prever quanto tempo vai gastar.